eu sou Elaine e sou do canal Memorização Lúdica e no vídeo de hoje vamos aprender a memorizar a súmula vinculante número 2. Vamos lá? Diz a súmula vinculante número 2 que é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Ok, já convencionamos no vídeo da súmula vinculante número 1 que o termo súmula vinculante vai ser sempre representado por um super-herói, um aviãozinho de papel e um ventilador. Se você não entendeu nada, ou ainda se você não assistiu o vídeo 1, assista para poder entender a lógica interna da escolha desses símbolos, ok? Para a vinculação do número 2, nos lembrarmos que se refere à súmula vinculante número 2, vamos aliar esses símbolos que eu já mencionei junto com algum símbolo que represente o número 2. No caso, podemos utilizar, por exemplo, as torres gêmeas, que representam então para a gente, a partir de hoje, o número 2. Portanto, o conjunto de símbolos super-herói, aviãozinho de papel, ventilador, mais as torres gêmeas, a partir de hoje representam súmula vinculante 2, ok? Convencionamos ainda no vídeo da súmula vinculante número 1 que o símbolo para constitucional seria representado por um livro, que seria como a Constituição Física, com as cores verde e amarelo na capa, para nos remeter à ideia de nacional, à ideia de ser brasileira. Então vamos utilizar o mesmo símbolo, ou seja, o código livro, a Constituição em livro, com a capa verde e amarela, ok? Já que nós estamos falando em inconstitucional e não em constitucional, vamos colocar esse livro juntamente com um X vermelho grande para lembrarmos que não é constitucional, ou seja, que é inconstitucional. Para o termo lei, vamos representar uma folha, tipo daquelas de pergaminho, que antigamente escreviam seus decretos e tudo mais. Então vamos utilizar essa imagem para representar o termo lei, ok? Porque lei geralmente é um diploma, correto? Com relação à conjunção ou, nós vamos utilizar um bonequinho, um homenzinho, com um grande alto-falante gritando "Oh!", só para nos dar essa ideia de ou. Vamos sempre convencionar essa imagem quando aparecer essa conjunção nas nossas súmulas. O próximo termo é ato normativo. Já convencionamos também na súmula vinculante número 1. Estão percebendo como estamos reutilizando vários símbolos? Isso que é legal, conforme vamos passando mais súmulas, teremos cada vez mais símbolos que se repetem, que já estarão convencionados na nossa cabeça, o que vai nos poupar um certo trabalho já. Nós vamos utilizar para ato a mesma imagem que já usamos no vídeo 1, que seria aquela lata de atum, lembram-se? Para a palavra normativo, vamos ter que utilizar alguns artifícios também para ficar mais fácil de lembrar, ok? Então, talvez não faça muito sentido de início, mas se trata de uma convenção mesmo que vamos estabelecer que aquela imagem ou aquele conjunto de símbolos vai representar o termo normativo. Para isso, vamos pensar no seguinte: alguém que segue normas, alguém que segue uma série de regras. O que nós teríamos, por exemplo? Um juiz de futebol, por exemplo, ele segue uma série de regras, uma série de normas, correto? Muito bem, vamos utilizar então a figura de um juiz, tipo uma pessoa com um apito, certo? Um papelzinho cheio de coisas escritas representando que ele tem que seguir as normas. E para lembrarmos que é norma e não um regulamento, uma regra, enfim, vamos colocar na frente a letra N. Então vai ficar um conjunto de símbolos como esse daqui que nós estamos vendo na tela, para lembrarmos do termo normativo. Eu sei que à primeira vista parece assim, nossa, é muito trabalho para lembrar a palavra normativo. É e não é. O trabalho inicial é sempre um pouco mais trabalhoso, demanda um pouco mais de esforço, porque nós estamos criando algo novo. Mas vocês percebem que tem uma certa regra aqui? O juizinho que tem que ficar seguindo, o juiz de futebol que tem que ficar seguindo as regras que estão ali, remetem às normas, e o N para a gente lembrar da palavra norma e não para misturar com regulamento e outras coisas. Então tem uma certa lógica interna na escolha desses símbolos, tudo bem? De início é normal, uma certa resistência, às vezes uma certa dificuldade, mas prossigam que vai dar tudo certo. Então ficamos estabelecidos como esse conjunto de símbolos para normativo, ok? A próxima palavra é estadual. Para lembrarmos de estadual, podemos utilizar, por exemplo, o mapa do Brasil dividido em estados. Aí fica até que tranquilo, né, gente?
estadual, estados, um monte de estados, eu acho que não tem grandes problemas com relação a isso. Com relação ao termo, a conjunção ou, vamos utilizar de novo aquele símbolo que nós já tínhamos falado, do homenzinho, com um alto-falante gritando "oh", como se estivesse anunciando alguma coisa. Distrital. Distrital, vamos também utilizar um conjunto de símbolos para lembrarmos da palavra. Então vamos dar uma forçadinha de novo, ok? Quando, por exemplo, duas pessoas estão tirando selfie ou tirando uma foto, geralmente as pessoas falam diga X. Muito bem, ao invés de falarmos diga X, vamos utilizar diga diz. Estão entendendo? O começo da palavra distrital, digam diz. Então vamos lembrar de duas pessoas tirando foto, falando diz, ok? Ah, legal, entendi o começo. E o final? Como é que a gente vai lembrar do trital? Podemos lembrar do trital imaginando a seguinte historinha. Essas duas pessoas, essas duas meninas que estão tirando a foto, dizendo diz ao invés de X, tem um gato bem tristinho assim, bem fechada, que se chama Tristão. Entenderam? Tristão faz lembrar tristal. Portanto, as meninas tirando foto junto com um gatinho todo enfesadinho, cara fechada, significa distrital. Diz da selfie, da foto que elas estão tirando, e tristão, que seria o trital da palavra distrital, lembrando do nome do gato. Nossa, Helene, você deu uma forçada de barra. Como eu falei antes, às vezes a gente tem que dar uma forçadinha. Essa que é a maior dificuldade quando as pessoas usam essa técnica. Tem que ter uma certa criatividade aí, algumas coisas do tipo, para poder escolher as imagens que vão representar a palavra. Mas também é aquela história, uma vez escolhido o símbolo, é uma questão de se acostumar realmente com ele e vai ficar algo cada vez mais automático. E vocês vão ter um rol de símbolos já com a representação ativa na mente de vocês que vão poder utilizar em vários outros contextos que vocês precisam guardar e não somente na súmula. Tudo bem? Voltando aqui para nossa súmula, então, distrital, com essa historinha que eu acabei de contar para vocês, as menininhas tirando fotos, tirando diz, o gatinho chamado Tristão, representam distrital, certo? Tocando o barco. O próximo termo é disponha. Dispor é algo que está disponível, algo que está liberado, algo que está permitido, correto? Pronto para uso. Nós podemos pensar em, como por exemplo, uma pessoa que está entrando no restaurante e o garçom faz aquele gesto, por favor, entre. Esse gesto é algo semelhante ao disponha, está liberado, está autorizado. Estão entendendo a ideia? Por conta dessa ideia do tipo, é quase como um convite, é quase como um oferecimento, quando usa a palavra disponha, é que nós vamos utilizar então a imagem de um garçom, um maître, enfim, fazendo esse gesto. Isso pra gente vai significar dispor. Várias imagens podem vir na nossa cabeça quando lembramos a palavra sistema. Vamos convencionar a partir de hoje que pra gente vai ser representado por um sistema solar. Então, sistema, a partir de hoje, é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Gente, a palavra consórcio é uma palavrinha meio complicada também de criar uma imagem, né? A imagem que eu utilizo para memorizar, eu parto da ideia do raciocínio do sórcio, do final. Não entendi, como assim? Vocês vão entender. A parte final da palavra é sórcio, que me lembra a palavra ócio. Ócio significa, sem fazer nada, certo? Tô liberado, tô relaxado, não tenho compromisso nenhum, não tenho que me preocupar com nada. Estou no ócio. A imagem que vem na cabeça para pensar em alguém que está no ócio seria, por exemplo, uma pessoa deitada numa rede, tranquila, entre duas árvores lá, pensando na vida, sem fazer nada. Essa é a minha imagem de estar no ócio, de ócio, ok? Só que só essa imagem, ela pode significar uma série de coisas, relaxamento, aproveitar a vida, férias, enfim. Então, ela sozinha não vai dar para lembrar de consórcio. Você dificilmente vai olhar para uma imagem dessa e vai lembrar de consórcio, correto? Então, para forçar a me lembrar de consórcio, eu coloco um C na frente. É um artifício. Mas essa imagem é muito difícil de lembrar. De novo, gente, é a questão da convenção. A gente vai convencionar que a partir de hoje, esse símbolo representa consórcio. Tudo bem? A partir do momento que a gente entende essa lógica interna na escolha e aceita, não fica brigando com ela, porque às vezes a gente fica brigando com as imagens que a gente escolhe, tudo vai dar certo. Aí a gente vai memorizar, vai relacionar sempre essa palavra com essa imagem. É um pouquinho difícil de vez em quando,
mas é questão de realmente de se acostumar com a imagem e o significado, certo? A palavra E vai ser representada pela letra E mesmo, sem grandes problemas. É muito importante a gente sempre lembrar dessas palavras-chave como ou, como e, porque isso pode gerar muita confusão, uma pegadinha e trocar totalmente o sentido da súmula. Então isso é muito importante, sempre lembrarmos das palavras. Vamos utilizar o E então com a letra E mesmo. A próxima palavra é sorteio. Bom, eu não sei vocês, mas a imagem que me vem na cabeça quando eu penso em sorteio é sempre a pessoa assim jogando aquele monte de papel, de bilhetes para cima para escolher um. Essa é a minha imagem de sorteio. Portanto, a partir de hoje, sorteios vai ser justamente a imagem dessa pessoa jogando um monte de coisas para cima com a finalidade de escolher um dos papéis. A palavra inclusive passa a ideia de inclusão, incluir, acrescentar, adicionar. Vamos utilizar então para representá-la o símbolo de um mais, bem grandão. Ah, Elaine, só que mais não é inclusive. Sim, de fato, mas passa a mesma ideia. Entender a ideia da súmula é muito mais importante do que guardar palavra por palavra dela corretamente, tá? Exatamente, vamos dizer assim. Mas nada impede que com as revisões periódicas vamos fazendo a sintonia fina, vamos dizer assim, e acertando as palavras. Mas a ideia principal que está aqui, que vamos memorizar, é a ideia de soma, de adição. Portanto, esse mais grandão, ok? Os últimos termos são bingos e loterias. O que vamos utilizar para isso? As imagens mais óbvias que vêm na cabeça quando lembramos dessas palavras. Não sei vocês, mas na minha cabeça, as primeiras imagens que vêm seria a cartela de um bingo, como essa, e aquele papelzinho que a gente marca os números da loteria, aquela cártula que nós marcamos o número da loteria, assim como essa imagem aqui. Terminamos agora a escolha de todos os símbolos de cada uma das palavras da súmula vinculante número 2. Tendo feito corretamente a correlação do significado e os símbolos, lembrando que se não ficou muito claro para você, volte o vídeo para reforçar essa relação que é muito importante, nada adianta lembrar a imagem e não lembrar do que significa. E depois, lembrando a ordem em que aparecem os símbolos na animação, vai ficar muito mais fácil de memorizar essa súmula. Testem e vocês vão perceber. É normal não lembrar de tudo de primeira, tá? Geralmente é de segunda, terceira vez que a gente vai lembrando, o que vai ser totalmente corrigido com o repassar das revisões periódicas, conforme já explicado no vídeo de noções introdutórias. Se vocês ainda não viram, vejam, é muito importante para poder esse método dar certo, ok? Segue a animação e vejo vocês no próximo vídeo.